preocupar praticamente com reta, só. Um pouquinho de equação de segundo grau, ou seja, tu nem vai ver parábola direito, e um pouquinhozinho menos ainda de exponencial, tá? Mas reta, tu tem que saber tudo. Tudo. Tá. Tudo que tiver a ver com reta, tu tem que saber. Então aqui nós temos um problema de reta gráfico dela, e ela nos pergunta qual desses gráficos todos é o gráfico dessa equação. Então, antes de mais nada, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Equação afim. O x está elevado a 1. Então, por isso que é de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, ela sempre te dá uma reta. Então, aqui nós temos retas, pode ser qualquer uma delas a princípio. Agora, vamos falar sobre características dessa reta. Né? O número que multiplica o x, o sinal dele indica a inclinação da reta. Se for positivo, a reta é crescente, inclinação para cima. Se for negativo, ela é para baixo. A gente nota que o 2 é positivo. Então, tem que ser inclinação positiva, para cima. Tá. Por isso a C não está certa, tá bom? Uhum. C já não conta. Ela está declinada. Ou seja, eu vou aumentando os valores de x, os valores de y vão diminuindo. Não é isso que a gente observa aqui. Tá. Se aumentar o valor de x, o y aumenta. Agora, vamos analisar um outro número interessante, o coeficiente linear, o b. Ele indica onde a reta cruza o eixo y. Por quê? Porque se eu jogar x igual a 0, sobra só o b, certo? 2 vai sumir, vai sobrar só 3 aqui. Y é igual a 3 se o x for igual a 0. E x é igual a 0 exatamente no eixo y. Então, por isso, a reta sempre cruza o eixo y no valor do coeficiente linear, no valor do b aqui, 3. Então é A, né? Vamos ver. A passa no 3. A B não passa no 3. E a D passa no 3, ó. A, D 1, 2, passa. 3. Então pode ser a A ou a D. Mas a B não pode. Agora vamos fazer o seguinte. Tu pode, agora que a gente já excluiu bastante coisa, chutar um número. Por exemplo, tu acha que é a A, não é? A gente nota que a A tem o valor de Y menos 1, menos 2, menos 3, tá vendo? O valor de Y é menos 3, que é onde eu tô passando o mouse. Tá. Quando o X é menos 3 também, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, tá vendo? Tá. Menos 3, menos 3. Se a gente jogar menos 3 ali no X, vai dar menos 3? Vamos ver. 2 vezes menos 3 vai ficar menos 6. Concorda comigo? Vai dar 3. Vai dar menos 3. É, menos 3. Então é a resposta. Beleza? Aham. Pode ver que se tu fizer o mesmo aqui, não vai bater, ó. Digo, Ah, tá. Verdade. Tá bom. na D, por exemplo, se tu jogar 2, 1, 2. Se tu jogar 2, teria que dar 1, 2, 3, 4 em Y. 2 para X, 4 para Y, dá esse ponto aqui onde eu estou passando o mouse. Agora, se eu jogar 2 aqui, não vai dar 4, ó, vai dar 7. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Tá. Né? Uma outra dica também interessante, que já diria qual é a resposta na lata, é o seguinte: o número que está aqui é o 2. Quanto maior for o número na frente do X, mais inclinado a tua reta é. Ok? Então, como 2 é um número grande, né, no contexto de retas, a retinha está bem inclinada aqui. Como essa reta está quase deitada, o número que está na frente dela é bem pequeno. Deve ser meio, alguma coisa do gênero assim. Tá bom? Tá. Só para tu entender que esse número na frente, ele indica o grau de inclinação também. Quanto maior for o número em módulo, mais inclinada ela tá. Beleza? Tá. Show! Então, 9. E aí, tu que lê, tu que me diz se sabe fazer ou não. 9. É. Não. No idea? Não. É mesmo? O sistema de equações acima é graficado no plano XY. Eu te pergunto, isso aqui é o gráfico do quê? Que forma o gráfico dessa primeira equação ali? Uma parábola? Exato. E a segunda é uma reta, como a gente acabou de ver. Uma reta crescente que passa cruza o eixo Y e Y igual a menos 1. Qual das seguintes é a coordenada Y do ponto de interseção desses gráficos, né? Cara,
Um ponto de interseção é onde eles se encontram, não é mesmo? Interseção é isso, é o encontro de duas coisas. Então, se a gente parar para pensar, o que é uma interseção nesse contexto? Eu tenho uma parábola, eu tenho plano XY, gente, mais massa. Eu tenho uma parábola, tá aparecendo parte aí. Tá. Uma parábola. Eu tenho uma reta. Bem, essa reta, ela pode passar em 2 pontos, ela pode passar em um ponto só, tangente aqui, tá? Uhum. Em outras palavras, independente da situação, vamos supor essa situação que eu fiz agora, mais interessante. Esse é o ponto de interseção. Se eu pegar a equação dessa reta, y igual a x mais b, e pegar a equação da parábola, y igual a, sei lá, cx quadrado mais bx mais b, elas têm comportamentos completamente diferentes. Uma é redonda, outra é reta, né? Mas nesse ponto aqui, as duas têm o mesmo valor. O mesmo valor de x que eu jogar aqui vai dar o mesmo valor de y que eu vou ter aqui. Entendeu a ideia? Sim. Então, se eu estou procurando a interseção de duas coisas na matemática, não precisa ser só essa situação aqui, pode ser qualquer coisa, é só tu igualar as equações. Entendeu? E isso te dá a interseção. Tá bom. A interseção sempre ocorre quando as equações são iguais. Depois eu vou te mandar tudo isso aqui, tá bom? Tudo que eu fiz em parte, eu vou te mandar. Beleza. Muito bem, então eu te expliquei a teoria, agora eu vou te mostrar na prática, mas eu vou te mostrar na prática antes, graficamente. Então eu vou salvar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte. Tá com o teu celular por aí, né? Tô. Eu vou te mandar a questão 9 no WhatsApp. E agora eu vou abrir um site que vai te ajudar muito a estudar. Vou abrir aqui para tu ver ele. Logo vai começar a aparecer o Symbolab, tá? Não sei, conhece o Symbolab? Não. Symbolab é um site que resolve de tudo. Na escola vai te ajudar bastante. Tipo, tu quiser saber, sei lá, uma equação quadrada aqui. Qualquer equaçãozinha. X ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Sei lá, acabei de inventar. E dá um enter aqui e ele faz a petita, né? Tá. Mostra as raízes, dá uma explicaçãozinha. Ele faz de tudo, faz matriz. Pode fazer uma matrizinha, se quiser. Mas eu quero mostrar o gráfico. Agora me diz a equação da parábola lá. Como é que é ela? Da parábola, mandou foto, né? É, que eu mandei a foto, exatamente. É x ao quadrado menos 6x Menos 6x. mais 11 é igual a y. Beleza. Então, tu viu que já apareceu uma equação rosa ali. Uhum. Agora fala da reta, por favor. X é igual a y mais 1. X é igual a y mais 1. Ficou tudo bugado aqui. Bem, é isso. X igual a y mais 1. Então significa que y é igual a x menos 1. Isso. Olha só que coisa interessante. Agora ela colocou bonitinho. A questão é, como eu falei, passava por um ponto aqui, né? Passa justamente na interseção, passa por um outro ponto aqui também, essa equação. Bem, então passa em 2 pontos. Beleza. Belezinha. O problema, ele tá te pedindo um deles só. Então tu vai encontrar os dois, quando for fazer a conta, mas só um deles vai ser o interessante aqui no teu caso, quando a gente igualar as equações. Mas então é isso aí. Mas Na não prática, precisa desenhar nada não, né? É só igualar. só igualar. Eu só queria te mostrar o que acontece na prática, tá? Beleza. Porque às vezes essa prova do SAT ela tem umas questõezinhas meio
safadas que tu só entende se tu souber o gráfico. Né? Por exemplo, uma questão que cai às vezes é assim, ó. Qual é a distância entre a reta e a parábola? Daí a reta que ele te dá é essa aqui, ó. X igual a... Nossa, aqui ficou muito feia. Y igual a 0,5, por exemplo. Né? Se tu não souber que a parábola é um bicho que tem um vértice, e o vértice é dado por uma determinada equação, tu nunca vai entender que a distância é justamente a distância do vértice à reta, entendeu? Então eu gosto de mostrar um pouco dos desenhos. Sempre ajuda tu a abstrair melhor a situação. Tá. Agora vamos voltar para o problema lá, vamos encontrar, né, um ponto interessante que ele pede. Opa, abriu errado. O meu deu aqui x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Então tem que resolver isso aí, né? Uhum. Faz a básica aí pra gente, vamos ver quanto demora isso. Cara, demora bastante. Sem pressa, hoje a gente tá aqui para aprender. Tá. Ficou x quadrado menos 7x mais 12, né? Isso. Quais dois números que somados dá 7 multiplicados dá 12? Deve ser 5 e 2, alguma coisa assim. Não é. Quanto é a raiz de 2.352? No idea. Não deu número cravado, deu ferrado. Erradão? Deu. Bem, vamos pensar aqui pela soma e produto. Tá aparecendo no parte para ti, né? Talvez por soma e produto saia. Tá. Às vezes pensar na soma é complicado, porque existem tantas combinações de soma, mas de multiplicação não, né? Por exemplo, dois números que multiplicam dá 12. Só 6 sei os 6 e 2, né? e 12 e 1. 3 e 4. É, 12 e 1. 12 e 1. Mas 3 vezes 4 é 12. Sim. E 3 mais 4 é 7. Aham. Sacou? Mas soma e produto tem que ser mais 7 mais 12 ou menos 7? Tem que dar menos 7 mais 12. Não, na soma e produto é assim. É menos o que multiplica o B e mais o que multiplica o C. Então tem que ser mais 7? Mais 7, por isso que eu coloquei 7 aqui. Não menos 7. Tá. É sempre o negativo do B e o positivo do C mesmo. Tá. Então eu chamei de A e B aqui, foi feio da minha parte. Vou chamar de X linha e X duas linhas mesmo. X linha mais X duas linhas. Aqui X linha vezes X duas linhas. Então é 3 e 4. 3 e 4, exatamente. X linha igual a 3, Y linha. X duas linhas, desculpa, igual a 4. Beleza. Esses são os valores de X. Agora, o que é que o programa pergunta? Qual dos seguintes é uma interseção? Então, não é porque tem duas respostas que está errado. O programa só pede uma delas. Das opções do enunciado, qual está certo? Não Então, sei. Eu o não tô SAT ele vendo. é meio... Ah, tá aqui no WhatsApp. O SAT ele é meio safadinho. Né? É 4. A resposta D tá certa. Mas a 3, se tivesse 3 também estaria certo. Mas eles não botam duas respostas certas, né? Ah, isso aí vai depender da questão. Às vezes eles perguntam 4E3 ou 4E2, sabe? Não, sim, mas se tivesse, tipo, a C seria 3 e a D seria 4. Ah, isso não, com certeza. Beleza. É que depois da 15,
Depois da questão 15, se eu não me engano, as questões elas não são de assinalar, tá? Elas são de Sim, sim. responder mesmo. Então tem que tomar um cuidadinho com isso. Tem que sempre ser bem prático. O americano gosta disso, né? Coisas práticas. Então só vai colocar o básico ali. Qual das seguintes expressões é equivalente a acima, onde x é diferente de 1? E aí? Não sei, eu não sei o que tem que igualar nessa. Veja que tu não quer saber o valor do x aqui, né? Tu quer só descobrir qual das equações abaixo representa a de cima. O que tu tem que fazer é juntar essas duas equações de cima. Tem que somar elas. Só somar? Sim, para que dê uma das de baixo. Só somar. Tá. SAT é assim, tem que olhar a resposta, o tipo de resposta que tu tem e adaptar o teu enunciado a essa resposta. Né? Como na resposta só tem uma fração, então tu tem que transformar essas duas frações em uma só. Somando. Agora a pergunta é, tu sabe somar essas duas frações? Deixa eu ver. Deu 9x menos 1. 9x menos 1 embaixo. Legal. Como é que tu fez? Pode me explicar? Eu fiz o MMC, acho. Não sei direito, acho que é. Mas Uhum. aí eu tipo, peguei esse 2, eu multipliquei na outra fração. Eu fiz MMC. Eu não consigo Sim. explicar o que é uma de fato. Não, não, eu entendi o que tu fez. Tu colocou 2 lá multiplicando 5, né? Ficou 10. É, 10 mais 8 em cima, 18, divide por 2, 9. Isso aí. aham, exatamente. Show de bola. Show de bola. Ó, questõezinha de lidar com propriedade de potência. Parece muito também. Tá. A 11, ela é tranquilíssima. Meu Deus, muito fácil. Mas tu tem que saber propriedade de potência. Saberia resolver? Deixa eu ver. Não, eu sou uma merda em passar de potência pra raiz. Eu não entendo direito como é que é a regra. Você não vai precisar fazer isso aqui. Não Não? vai envolver raiz em nada aqui. O que tem que saber aqui, cara, é operações de potência. Isso é importante. Então eu vou abrir um novo Paint aqui para resolver rapidão para ti. Potências, elas têm, o que eu diria, três propriedades assim mega importantes. Mega importantes que são os seguintes. Se você tem bases iguais, a professora fala isso 1000 vezes na escola. Bases iguais somos expoentes. Tá Uhum. vendo? Sim, sim. Já tu lembra dessa, né? Aham. Se Se divide, você tem divisão, o que, que acontece, sabe? diminui. Diminui de baixo. Então, independente do sinal da de baixo, tu vai diminuir. Sim, Se for menos 3, seria menos 3. sim. Tá positivo. Agora a terceira, que é a que a gente vai utilizar aqui. A professora também fala 1000 vezes. Potência de potência multiplica-se as potências. Em outras palavras, se tu tem um número elevado a um número e tudo isso está elevado a um outro número, você pode simplesmente multiplicar Sim, os sim. números elevados. Eu não achei onde é que tinha que fazer isso. Bem, quanto que é 8 vezes 3?
8 vezes 3, 24. Pois é. Aí que tá. Ah, tá. Ele tá te pedindo x24, é só fazer isso. E aí, agora sabe a resposta? Sim, 6. Não, Não? não. 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3. Ah, é verdade. Tem que elevar, né? Isso. 8. 8, exatamente. Então, acredito que você entendeu, né? Que tem que levar tudo aqui a 3. Porque se elevar a 3, a gente encontra 24. Uhum. A ideia é encontrar o 24, né? A gente procura ele de alguma forma. 8 vezes 3 igual a 12 elevado a 3. 24. Beleza, a gente nem sabe o valor do x, dava para encontrar, mas ia ser super complexo. Né? Tu mesmo falou que ia ser ruim de ver a raiz ali e tal, e, meu, muito difícil. Sim. Desse jeito é bem mais fácil. Beleza. Caramba, a gente já fez 5 questões no Paint, umas 12, né? Beleza, essa aqui é bem difícil, meu aluno não conseguiu fazer. Vamos ver se tu tem alguma ideia de fazer. Bem difícil, assim, nível SAT, né? Nada demais. Alguma ideia? Nenhuma. Ah, rapaz, tem uma ideia aí. Ó, SAT é assim, eu deve ter dito essa frase 1000 vezes. Quando você tem uma questão, assim, quando você é meio esquisito, você olha para as respostas e percebe o tipo de resposta que tu quer, né? A gente teve uma situação parecida com essa na 10 agora há pouco, né? Tinha uma soma de frações, aqui ó, soma de frações, e a gente queria transformar isso numa fração só. Então eu olho para a resposta e vejo o que ele quer que eu faça. Ele quer que eu some essas frações, junte elas. Então eu vou olhar para a resposta e vou ver o que ele quer que eu faça com isso aqui. Ele quer que eu transforme os expoentes em frações. Tá vendo? É, mas eu não sei fazer isso. Beleza, então é mais uma propriedade de potência que tu tem que saber. Tá. A propriedade dessa vez é o seguinte, ó. Caso você tenha uma raiz de um número, vamos dizer assim, p elevado a um n aqui, a raiz enésima, né? A raiz n de um número elevado a p. Você pode escrever isso como uma potência, porque raízes são potências, só que são potências de fração. Você pode escrever isso aqui como um p dividido por n. A elevado a p dividido por n. Tá bom. Entendeu a ideia? Uhum. Beleza. Então a gente vai ter que escrever isso aqui com essa propriedade. Utilizar essa propriedade, apenas isso. Tá. Então vamos lá. Vou copiar aqui Posso para tentar fazer. fazer? Pode tentar, pode tentar. Tá. Ó, mas antes eu vou te dar uma outra dica aqui. Também vai ser importante. Uma outra propriedade que talvez tu não lembre. A propriedade é o seguinte: se você tem dois números diferentes multiplicando-se dentro de uma potência, você pode dizer que isso é igual a um elevado à potência vezes o outro elevado à mesma potência. Então, essas duas propriedades vão resolver essa conta para ti. Pensou ontem? Foi só um dia. Vai lá. Vou te dar 3 minutinhos para tentar, beleza? Tá. Já volto. Acho que eu acabei. Não sei se é certo. A minha deu F elevado a 3A e K elevado a 2/3. Alô? Alô?
Alô? Voltei. E aí, cara? Alguma ideia? O meu deu. Eu não sabia se tinha saído. Mas o meu deu F elevado a 3A e K a 2 terços. F é 3A e K 2 terços? A gente tem essa opção? Vamos ver. Não, né? Não tem. Calma. F elevado a 3A e K 2 terços. Algum errinho tem aí. Deixa eu ver. Ah, não, é F é 2A e K F é elevado 2A a e 2 K 2 terços. terços. Exatamente. Bem, Eu não usei essa segunda propriedade, não. sério? Sério. Então eu vou te mostrar usando ela. Tá. Bem, então eu vou escrever isso aqui de novo, só que agora sem a raiz. Vai ficar F6A K ao quadrado. Em vez de raiz, eu vou colocar um terço. Ah, tá. É que Porque a raiz ela é um terço. eu Diga. fiz já cada um de uma vez. Ah, tu fez cada um de uma vez? Agora sim eu vou fazer cada um de uma vez. Vai ficar 6A sobre 3 e K2 sobre 3. Né? Porque eu vou usar essa propriedade de bater em cada um deles. Tá? Então, Uhum. um terço multiplicou o primeiro e multiplicou o segundo. Então ali vai ficar 2A, o segundo e um 2 terços. Pronto, resolvido. Tá. Beleza, vamos salvar, vou te mandar depois. Pra tua mãe ver que a gente trabalhou bastante hoje, ela me contratar. Vamos para o próximo aí. Tá. Bem, eu acredito que nesses últimos 5 minutinhos aí, vamos ver as questões da prova sem. Com calculadora. Isso, com calculador, desculpa. Só para tu ver como não muda muito na real. Uhum. Muda muito na real. Quero pegar umas questões assim interessantes que apareceram aqui. Que a gente viu lá no Carlos. Ó, sempre aparecem umas questões de reta, assim. Questões que têm uns enunciados que vai envolver mais de uma questão, então, no geral, tu vai ter que pegar algo de uma e jogar na outra. Eu quero fazer a 11 primeiro, que foi uma que ele não soube fazer, então talvez tu tenha dúvidas também. Depois a gente vai para essa que envolve slop, tu falou que tem alguma dificuldade. Tá. Vamos ver a 11 aqui. Tem alguma ideia de como resolvê-la? Veja que ela é uma questão da prova de calculadora. Tá. Se tiver alguma ideia, imaginou algo já? Cara,
Tá tipo, tô quase pegando. É tipo, calma. É, hum, é que você multiplica por menos um, x fica negativo também. Tu tá tentando encontrar o valor do x e do y, é isso? Não, tentando. Ó, se eu botar aquela por. Ah, cacete. Calma. Não, não sei não. Então, no geral, tu não vai encontrar valor de x e de y em problemas como esse. Tu vai encontrar uma relação. Quando ele pede uma relação, tu quer encontrar a relação. Tu não quer encontrar o valor de x e Sim, de eu tava y. tentando fazer isso. Eu tentei botar aquele. Ah, sei lá. X. Calma, fiote. Vamos X a fazer com calma aí que vai ser de quarta boa. e y menos y a quarta e t. Ó, a relação é essa. É, o Carlos fala, mas eu não lembro o nome desse negócio, que é multiplicação da soma pela diferença, um negócio assim. Olha só. Quando você multiplica um termo somado por um outro diminuindo, certo? Uhum. Tu vai ter os termos ao quadrado dessa forma. Então, se você multiplica a mais b vezes a menos b, você vai ter a ao quadrado menos b ao quadrado. A gente tem uma situação parecida com essa aqui, ó. Porque a Sim. gente tem uma soma de termos e uma diminuição de termos. Né? E a gente tem também uma resposta aqui com uma diminuição de termos ao quadrado do que está aqui. Né? Porque x ao quadrado dá x à quarta. Y ao quadrado dá y à quarta. Então, se a gente vê a forma geral e adaptar o nosso problema, a gente resolve. Né? Porque o que é a ao quadrado? Se o a é x ao quadrado, então a ao quadrado vai ser x à quarta. Certo? Ah, Y vai ser y à quarta, igual. Agora, x mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Porque a é x ao quadrado e b é y ao quadrado. E aqui é o contrário. X ao quadrado menos y ao quadrado. Agora, o problema está pedindo isso aqui, tá vendo? ah, Esse que ele está pedindo. E eu tenho o valor disso e disso. Então está resolvido. Ó, o valor de x à quarta menos y à quarta, menos 15. é um a resposta? Ah, não. Não. Vamos com calma. X ao quadrado menos y ao quadrado, menos 3. Ok? Tá. Então, o que tu tem que fazer aqui é só isolar esse termo. Se tu isolar esse termo, tu tem o que o problema está pedindo. Sim. Então, tu vai ter que isso é 5, né? É. Viu? A gente encontra uma relação de x e y sem necessariamente saber qual é o valor de x e qual é o de y. Às vezes é impossível. Como era o caso aqui. Aqui tu tinha que olhar para isso e ver o padrão. O padrão era essa multiplicação de soma de produto. Beleza? Tá. Cara, eu vou ter que ficar por aqui. Beleza. Na próxima aula, tomara que a gente tenha, a gente continua, então, das questões que tu não viu. Eu vou te mandar essa prova que a gente estava resolvendo, para tu tentar fazer as questões que a gente não viu, tá? E tu me trazes que tu não conseguiu fazer em menos de 5 minutos, beleza? Tá bom. Então tá bom. Valeu pela aula aí, gostei bastante. Tomara que a gente Valeu, consiga fazer obrigado. mais aí. Falou, meu amigo. Até. Abraço. Depois te mando o link. Valeu. Valeu.